Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez no Laboratório de Física e hoje nós vamos ver alguns instrumentos que medem temperatura, né? Bom, na hora de medir uma temperatura, a gente tem que levar em conta que nós podemos utilizar várias partes da física para fazer isso, né? Principalmente nós podemos medir através de métodos que usam a mecânica, que usam a eletricidade ou a física moderna. Então você quer medir a temperatura, que é o nível de agitação dos átomos, né? Quanto mais agitado o átomo, mais energia cinética tem as suas partes, né? Ou um gás, ou um líquido, ou sólido. Mais energia cinética ele adquire, mais vibração ele adquire, e maior a sua temperatura. A temperatura é apenas uma expressão macroscópica, né, de um fenômeno que acontece lá dentro dos átomos, né? E nós podemos fazer essa medida de relacionar isso através de métodos mecânicos, pela eletricidade ou pela física moderna. E para cada um deles nós temos um equipamento diferente. Nós temos, por exemplo, um termômetro tradicional, né? Aqueles termômetros que nós estamos acostumados a medir temperatura, que usam um fenômeno mecânico, né? Que é a dilatação, né? Aqui nessa parte aqui, quando você toca um líquido, né? Esse líquido pode ser mercúrio ou então um álcool com um corante, e ele se expande. Então, à medida que ele vai subindo, vai marcando a temperatura. Então, é um fenômeno puramente mecânico. Agora, você pode também usar a eletricidade para isso, né? Você pode fazer medidas, né, utilizando um fenômeno elétrico, né? Que, por exemplo, está aqui, você pode medir a capacidade de resistir à passagem de corrente elétrica, né, de um determinado material, né, que nós chamamos de termopar. Então, aquele primeiro é um termômetro tradicional, né, que usa a dilatação. E o termômetro pode ser também, aqui está marcando 25 graus, né? Como é que ele está marcando? Como é que a eletricidade pode medir a temperatura, né? Então, de uma maneira geral, depois eu vou mostrar mais próximo o equipamento. Então, ele vai marcar a temperatura em função desse pontinho pequeno aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar a vocês mais de perto, né? É um material que tem aqui na ponta, né? Aqui são dois fios que chegam aqui e encontram, né? Passam por um só material. Esse material, quando a corrente elétrica passa por ele, né, ele tem a capacidade de passar mais ou menos, né, conforme a sua agitação de átomos. Então, a sua resistência ou resistividade muda, né? Isso faz com que você registre aqui no equipamento essa diferença, se passa mais ou menos. Então, você faz um gráfico, né? Esse gráfico vai indicar a relação entre a passagem da corrente e a temperatura. Então, aqui, por exemplo, você está marcando, digamos aqui, 25, 26 graus, né? Se eu colocar o meu dedo aqui, ó, nessa ponta, observem, a temperatura vai começar a aumentar. Ó. Já está marcando 31 graus, 35 graus, né? 33 graus, 32, 33 graus. Então, isso porque eu botei meu dedo aqui. A agitação, a energia térmica que estava aqui, armazenada, passou para aqueles átomos, né, aquela liga metálica, e nós chamamos isso, essa liga metálica capaz de medir a temperatura, de termopar, tá? Bom, então, além do termopar e do termômetro tradicional, nós podemos usar também a física moderna, né? Então, a mecânica, a eletricidade e a física moderna. Na física moderna, nós podemos utilizar um equipamento como esse daqui, que eu vou mostrar daqui a pouco mais de perto, né? Primeiro vamos ver a função dele, né? Então, esse aparelho é o termômetro de infravermelho, né? O termômetro de infravermelho, ele tem aqui uma entrada e uma saída. Aqui é um laser, um feixe de laser vermelho saindo, e aqui é a entrada da radiação. Você sabe que todo material quente, né, tem uma radiação de infravermelho. Essa radiação de infravermelho penetra aqui, atinge lá um equipamento eletrônico, né, um sensor, e em função do fluxo de radiação, ele pode marcar a temperatura. Então, por exemplo, se eu apontar aqui para o meu braço, né, ele vai marcar aqui, ó, alguma coisa. Ó, marcou lá a temperatura, ó, 35, né, 32 graus, ponto 7. Então, como é que ele marca isso? Nós temos aqui um laser, ó, dá para ver o laser aqui, ó. Só que o laser não é utilizado para medir, é só usado para apontar, para saber que naquele ponto. Se eu medir a temperatura aqui no meu relógio, que é escuro, né, ó, a temperatura pode mudar um pouquinho, né, ou ele pode estar estabilizado, 32,6. Então, cada superfície tem uma temperatura diferente. Então, você pode usar o termômetro de infravermelho
para medir a temperatura das superfícies, uma superfície branca, uma superfície preta. Né? Nós podemos medir a temperatura de uma laje, né? Temperatura de um piso, utilizando esse equipamento. Ele só não é bom para líquidos. Né? Por quê? Porque quando você aponta ele para um líquido, o líquido está sempre em agitação, então ele não costuma marcar corretamente. Além disso, ele tem os níveis de temperatura que ele mede. Então, por exemplo, você pode usar para o corpo humano, mas a qualidade, o nível, a aproximação para o corpo humano não é muito bom. Esse aqui é industrial. Existe um que é médico, né? Que é um termômetro de infravermelhos, que chama de termômetro IR, né? Infrared. Né? Esse termômetro tem um que é próprio para o ser humano, que ele é mais preciso, né? Aí sabe se você está com febre ou não, entendeu? Enquanto que esse é mais para coisas técnicas, né? Para superfícies não de seres vivos, né? Mas é o mesmo princípio que usa. Aqui na frente ele tem esse coletor com uma determinada área. Então existe uma relação matemática, né? Que é utilizada na física moderna, que mede o fluxo de radiação que penetra nesse aparelho. Então aqui nós temos uma área. Então como é que se mede o fluxo? O fluxo é a energia por unidade de área e por unidade de tempo. Tá? Então seria joule por metro quadrado por segundo. Então o fluxo mede a quantidade de energia que bate numa determinada área durante um certo tempo. Tá? E esse fluxo ele pode ser medido, e verificou-se experimentalmente, né, que o fluxo é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura. Né? Então, essa lei, né, uma das leis da física moderna, né, com a medida desse fluxo por esse aparelho, ele medindo o fluxo de energia que entra aqui, ele pode determinar a temperatura. E isso é feito numa placa eletrônica e é mostrado aqui nesse visor. Tá? Então, a placa eletrônica é como se fosse um pequeno computador que calculará usando aquela fórmula. Né? Se naquela superfície que ele já conhece tem aquela intensidade de energia, então equivale àquela temperatura. Tá? É claro que, como todo aparelho de física, tem os seus erros. Vamos agora olhar cada um mais próximo e ver como é que ele funciona. Vamos utilizar ele em alguns casos. Okay? Observe aí. Pronto, pessoal, estamos aqui então com um termômetro, né, que vai demonstrar a parte mecânica da medida de temperatura. Então, quando você for medir a temperatura utilizando um termômetro, você tem que lembrar sempre, né, a faixa que ele trabalha, o mínimo e o máximo. Né? Então, por exemplo, esse aqui trabalha de menos 10 graus, então se eu for medir uma coisa muito baixa, não serve, né? Tem uma faixa. 0, aqui, ó, 0 graus, 20 graus, 10, 20, 30, tá aqui até 100, 110. Então, ele mede até 110 graus. Então, eu poderia medir água fervente? Podia. Eu podia medir água congelando? Podia, 0 aqui, ó. Mas se eu fosse medir temperaturas, né, muito baixas, ele não serviria. Tá? Então, tem uma faixa em que ele trabalha. Tá? Então, se eu for medir, por exemplo, uma determinada temperatura, aqui, por exemplo, se você olhar essa escala, né, ela marca de 1 em 1 grau. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, esse termômetro aqui, ele mede 1 grau, né, 1 grau, assim, ó, 1 grau, né, mais ou menos quanto? Então, eu só posso medir 1 grau, 2 graus, 3 graus, mais ou menos quanto? Quanto é o erro disso aqui? Né? Então, numa coisa analógica, né, simples assim, a gente coloca sempre a metade da escala, ou seja, 0,5 graus Celsius. Né? Então, se eu fosse medir uma determinada temperatura, aqui, por exemplo, nesse termômetro está marcando aqui, ó, 29 e um quebrado, mas esse quebrado, né, a temperatura eu não sei, então eu vou botar 29 mais ou menos 0,5 graus Celsius. Né? Alguns autores botam entre parênteses isso aqui, também está certo. Então, observe que ele não tem muita precisão, a precisão dele é metade dessa escala. Por quê? Quando eu digo isso, 29 graus, pode ser 29,5 ou pode ser 28,5. Quando eu coloco mais ou menos meio, significa isso. Então, esse termômetro analógico, simples, ele é feito pela dilatação desse líquido aqui, ó, né? Que às vezes é mercúrio, né? Que é o único metal líquido na temperatura ambiente, que dilata, né, com o aquecimento e vai subindo. Se eu colocar meu dedo aqui, a temperatura vai aumentar.
né? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui um pouquinho. Então, a temperatura que estava marcando 29 graus, né? Agora está marcando, digamos, 33. Então, a maneira correta de escrever seria temperatura 33 mais ou menos 0,5 graus Celsius, né? Ou entre parênteses ou assim. Então, na hora de escrever, você tem que lembrar que, conforme o instrumento, você pode usar instrumentos de formas diferentes. Esse aqui serve para líquido, né? É um mecânico. Agora, na parte de eletricidade, a gente utiliza sempre um multímetro, né? Deixa eu botar um pouquinho mais longe aqui. Um multímetro. E esse multímetro, né, ele tem uma chave seletora. Então a gente vai colocar essa chave seletora, deixa eu botar aqui, na parte que está escrito temperatura, né? Então observe aqui, ó, nessa parte de temperatura, ele está medindo a temperatura e também não é muito preciso, tá? 24 graus, digamos aqui. Ligado a ele, né, nós temos aqui dois plugs aqui embaixo. O vermelho aqui, ó, né? Observe que a cor é igual para você não errar, né? Vermelho aqui. E a parte preta, também você liga aqui, parte preta. Isso aqui eu liguei no multímetro um termopar. Nem todo multímetro tem um termopar, mas ele é um fio e na ponta do fio, né? Não sei se vai dar para ver bem aí, ó, aqui na ponta nós temos esse metal aqui um pouquinho diferente. Esse metal, ele faz com que, ao passar uma corrente elétrica proveniente do multímetro, né, a corrente elétrica vem pelo fio, passa por ele e retorna. Só que retorna de maneira diferente. Quando os átomos aqui começam a se agitar, ele começa a indicar valores diferentes, né? Então, se eu marcar aqui, por exemplo, deixa eu botar aqui para acender, está marcando 25 graus. Quando eu colocar meu dedo aqui, observe que a temperatura é 29, 30, 32 graus, 33 graus. Tá? Então, ele não tem muita precisão. Esse aqui, né? Então, a temperatura que se eu fosse escrever ela, seria 33, mais ou menos. Aí, essa precisão aqui, normalmente a gente coloca a metade da escala, né? A escala aqui é de 1 em 1. Mas esse equipamento pode ter uma precisão maior. Então, para isso, a gente tem que olhar o manual dele para ver a precisão. A outra coisa importante que ele tem também é que ele está medindo, aqui você pode observar aqui, ó, em graus Celsius, né? Mas se eu apertar mais uma vez, em graus Fahrenheit. Então, a temperatura aqui, ó, seria 78, mais ou menos, meio grau, aliás, não bota grau, né? Fahrenheit. Tá? Ok? Então, às vezes também você pode tirar aqui a quantidade de Celsius, né? E de Fahrenheit, ele pode também usar outras medidas também aqui, né? Você pode medir em outras escalas. Então, o termopar, né? Termopar, ele serve para medir de forma elétrica a temperatura, né? Você pode colocar isso aqui dentro de um líquido, dentro de um material qualquer, que ele vai marcar aqui em graus Celsius, né? Às vezes é escrito em Fahrenheit aqui também, ou Kelvin, né? Também pode vir em Kelvin. Então, uma maneira de você medir a temperatura é usando a eletricidade. E a terceira maneira também que você pode medir a temperatura é utilizando o termômetro de infravermelho, né? Que é esse daqui. Que quando você aperta, como eu já mostrei a vocês, ele aparece aqui a temperatura. Também você pode mudar para graus Fahrenheit ou graus Celsius aqui no visor. E toda vez que você aperta, aparece um pontinho. Esse pontinho é de onde está a temperatura, né? Então, não precisa ficar apertando o tempo todo, não. Basta apertar uma vez que já dá. Então, aqui, digamos, 29 graus é essa superfície. Se eu colocar numa outra superfície mais escura, né? Ele vai marcar, ele pode marcar diferente. Alguns materiais, ou mais clara, né? Alguns materiais, eles têm uma capacidade de fluxo diferente. Então, o fluxo de radiação infravermelha que entra aqui, né, ele só mede o infravermelho, ele é proporcional à temperatura. Então, o fluxo, que é a quantidade de radiação por unidade de área e por unidade de tempo que entra aqui, é uma constante, né, esse sigma aqui é uma constante,
vezes a temperatura elevada à quarta. Então, se ele medir o fluxo, essa constante já é determinada, está na memória dele, ele determina a temperatura. Essa lei aqui é a lei de Stefan-Boltzmann, né, da radiação. A lei de Stefan-Boltzmann permite você calcular a temperatura em função do fluxo de radiação. Esse fluxo de radiação pode variar, pode ser ultravioleta, infravermelho. No nosso caso aqui, é um de infravermelho. E para saber mais detalhes, você tem que consultar um manual, né, do instrumento. Então, o manual, às vezes, tem lá uma quantidade de informações técnicas, né, especificação técnica dele. Nós vamos colocar alguns exemplos aí, mas você pode consultar uma marca diferente, não tem problema não. O que você vai fazer é analisar, né, as diversas formas de se determinar a temperatura, que pode ser utilizando basicamente o efeito fotoelétrico, né? Por quê? Porque a radiação que entra aqui é uma onda eletromagnética, né? No caso é o infravermelho que entra aqui, e ela provoca um fenômeno elétrico aqui. Então, fotoelétrico. A radiação eletromagnética, através de fótons que entra aqui, né? Fóton é a menor parte a quantização da luz, né? A luz é feita de pacotes de energia, né? Por isso que esses pacotes são chamados quantum, né? Por isso nós chamamos de física quântica. A física quântica pega a energia que antes era um fluxo só, né? E quantificou isso em pacotes de energia mínimos. Esses pacotes aqui, no caso da luz, são os fótons. Os fótons, quando entram aqui, tocam num material especial, só desenvolvido pela física moderna, e esse material joga um sinal elétrico bem fraquinho, eletrônico, digamos assim, né? Essa é a diferença da elétrica para a eletrônica. Ele penetra aqui e, através de um circuito, ele já dá a relação, né, que indica a temperatura. Tá? Você pode também utilizar ele para marcar máximos e mínimos de temperatura, entendeu? Mas lembrando sempre que quando você aperta, faz um laser, né, mas você desliga imediatamente, para não ficar forçando e gastando. Né? Aqui dentro tem pilhas, né, mas que duram bastante, e servem para utilizar essa medida. Então, observe, nós podemos medir utilizando um efeito fotoelétrico, que é da física quântica, o efeito do termopar, da eletricidade, ou utilizando um termômetro mecânico, né? Usa princípios da mecânica, da dilatação de líquidos, para fazer uma escala proporcional. Certo? Então, essas são as três formas de se fazer a medição de temperatura, e você irá fazer uma análise do equipamento, né, utilizando esse formulário padrão, que nós vamos colocar aí acessível, né, para análise de equipamentos. Então, você vai identificar o equipamento, colocando nome, marca, modelo. Pode ser esse que eu mostrei, como também pode ser outro, não tem problema. Nós estamos apenas demonstrando, você pode pesquisar, né, o nome do instrumento aqui, no caso nós vamos utilizar termômetro simples. Que termômetro? Nós vamos usar um termômetro também com o termopar de eletricidade, marca tal, modelo, você vai pesquisar, né? Qual é a função e a aplicação? Em que ele é usado? Ele serve para isso, é aplicado nisso. Esse é o seu trabalho. Aqui você vai fazer a descrição e identificação das partes, quer dizer, você vai desenhar aqui, pode ser a lápis, né? O resto tudo a caneta. Você vai desenhar e mostrar as principais partes de cada um desses equipamentos. E aqui as especificações técnicas, né? Qual é a faixa de que ele trabalha, de temperatura. Tá? Pode ser esse que eu mostrei, como também pode ser um outro modelo que você pode pesquisar em alguma outra, uma outra empresa, ou outro equipamento. Não tem problema, ok? Então, essas são as diversas formas de se medir temperatura através de diversos tipos de termômetro, ok? Obrigado.